Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 30 de junho. Socorro, Deus. Gente, meio do mês, né? Estamos entrando agora em mês de julho. E eu vendo o pessoal festa junina e tal, e eu fiquei assustada, gente, de real. Eu fiquei assustada que realmente o tempo está passando muito rápido. E que o Senhor nos abençoe, né? Para dar conta realmente das nossas demandas e que a gente não fuja do propósito dele aqui nessa terra, porque a gente tem que estar bem organizada, né, com esse tempo voando do jeito que está. O tema da nossa semana, como iniciamos ontem, nós estamos falando sobre equilibrando a vida familiar e profissional com fé, né? Que eu acredito que, não sei para vocês, mas para mim é uma das minhas maiores demandas, é fazer esse equilíbrio. E hoje nós vamos, no nosso subtema, falar buscando sabedoria em Deus para tomar decisões. Quem vai trazer esse tema para nós é a nossa preciosa Amanda Lima, e é com você, minha preciosa, transborde aí nas nossas vidas. Bom dia, mulheres. Hoje nós vamos falar, né, sobre como buscar essa sabedoria em Deus, tomar as decisões mais acertadas. Então, o versículo que nós vamos usar como referência hoje está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que fala assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Então, aqui, claro, né, a sabedoria, ela é muito importante na nossa vida, né? O princípio o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como andar com o Senhor sem que a gente tenha o entendimento que a gente necessita de sabedoria. E Tiago, ele traz isso para a gente. Ele fala que ele fala assim, se algum de vós, qualquer um pode pedir sabedoria para o Senhor. E, e aí, o que me chamou a atenção foram essas duas palavras, né? Que a todos dá liberalmente. Liberalmente quer dizer generosamente, abundantemente, quer dizer sem restrições ou com liberdade. Então, o Senhor, ele tem a sabedoria para derramar em nós de forma abundante, de forma generosa, de forma que a gente é muito mais do que a gente imagina. Com liberdade, ele não tem restrição nenhuma em nos dar essa sabedoria. E a outra palavra que me chama a atenção é a palavra impropera. Impropera quer dizer ofender, insultar, né? Destrata, prejudica. Então, ele aqui fala, em nada lhes impropera. Então, ele não nos insulta, ele não vai brigar com a gente, o Senhor, ele não vai fazer, ele não vai nos ofender. O que ele quer é nos dar se a gente pedir. E aí é muito importante essa sabedoria, como a Tâmara falou no começo, nesse equilíbrio entre família, né, e trabalho. Como que a gente pode equilibrar, nós mulheres que nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo? E não é só família, trabalho, mas a família tem o marido, tem os filhos, e os filhos também abre várias janelas ali de educação, né? Como é que está na escola, o que que a criança está vendo no celular, com quem que a criança está se relacionando. Então, é uma série de coisas. E como que a gente pode buscar esse equilíbrio? E o equilíbrio, ele quer dizer, é algo que está balanceado, algo uma coisa está compensando a outra, algo que está nivelado, algo que está harmonizado.
E a palavra é, é, por exemplo, equilíbrio é sinônimo de harmonia. E a palavra contrário de harmonia é desarmonia. E essa palavra desarmonia, se a gente for buscar os sinônimos dela, tem algo, a palavra desarmonia, ela tem ligação com doença. Então, algo que está fora, que está desarmonizado, é algo que está doente, é algo que está disfuncional. E quando a gente não tem esse equilíbrio na nossa vida, algo está errado. Mas não é nas coisas, não é não é no fulano, não é no ciclano, não é no trabalho, não é, é em mim. Algo está errado em mim. Então, eu penso que buscar essa sabedoria em Deus para tomar decisões, ela tem muito a ver também com autoconhecimento. Porque eu só consigo harmonizar as coisas fora quando eu estou totalmente organizada por dentro, quando eu me conheço, quando eu sei os meus limites, quando eu sei até onde eu posso chegar. E aí, isso tem muito a ver com as nossas. Para que a gente possa tomar decisões claras e objetivas, né? Buscar essa sabedoria de Deus. Deixa eu começar pelo começo, né? O que o Senhor falou muito comigo ontem. E por que Tiago fala que a gente precisa pedir sabedoria? Será que a gente já não sabe que a gente precisa pedir sabedoria para o Senhor? O problema é que a gente não pede. A gente não costuma, a gente quer fazer as coisas sozinhas o tempo todo. A gente quer resolver, quer se desafiar. É como se fosse, eu falo por mim, né? Quer se desafiar. Ah, não, eu consigo fazer isso daqui. E o Senhor fala, é só pedir a Ele que Ele dá. Reconheça que você precisa de ajuda, né? O Senhor, Ele está o tempo todo ao nosso favor, Ele quer nos ajudar. E às vezes é muito difícil para a gente pedir ajuda para os outros, né? Às vezes a gente fica ali forçando, forçando, forçando a barra, até dizer, não, eu não consigo. Aí que vai para o Senhor, quando na verdade deveria primeiro eu ir para o Senhor, pedir sabedoria, que é hoje o que fala esse devocional. Tem um problema, preciso tomar uma decisão importante, vou para os pés do Senhor e só vou dar o meu passo, só vou tomar a decisão quando o Senhor falar comigo. E a gente faz muito isso ao contrário. Então, o Senhor, Ele quer que nós colocamos Ele em todas as situações da nossa vida, que o Senhor, Ele é o nosso maior conselheiro, Ele é o conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Então, Ele é o nosso principal conselheiro. E quem que Ele deixou para ser o nosso conselheiro? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. O endereço de Deus é dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo é que nos convence da verdade, né, da justiça e do juízo. Então, a verdade está dentro de nós. E às vezes a gente não consegue equilibrar todas as áreas da nossa vida, por quê? Porque tem feridas emocionais, porque tem falta de perdão, porque tem crenças limitantes, tem traumas, tem falta de entendimento e porque a gente não tem consciência, às vezes, até do que está errado. Porque às vezes, assim, se a gente não vigiar, se a gente não ficar atenta às coisas, né? Vigiar e orar, e como diz, se a gente não ficar atenta às coisas, tem uma hora que a gente começa a atender ou só para o trabalho, ou só para casa, ou
A gente não consegue, e quando vê, já se perdeu no meio do caminho. Geralmente é para parte do trabalho. E aí a gente tende aquilo ali, a gente quer muito, e aí a gente chega num momento que diz assim, meu Deus, aonde foi que eu me perdi? Chega no desequilíbrio, chega na doença, às vezes numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, numa essas burnout, né, que tem. Então, às vezes a gente quer andar sozinha, né, sem essa sabedoria do Senhor. E aí por que tomar decisões é difícil? Tomar decisões é difícil. Quanto menos eu me conheço, mais difícil para mim é eu tomar decisões. Por quê? Porque quando eu não me conheço, eu sou uma pessoa insegura. Eu, por exemplo, às vezes a gente tem que começar o autoconhecimento pelo básico. O que eu gosto de comer, qual é a minha cor preferida, qual é o tipo de roupa que eu gosto, qual é o perfume que eu gosto. Coisas básicas, né? Por quê? Porque assim vai me ajudar a tomar as decisões mais rápidas do que eu quero comer quando eu vou num restaurante, que eu peço um cardápio, eu tenho que saber o que eu vou comer, né? Não é, às vezes tem gente que senta no restaurante e fala, não, pede aí, o que tu pedir eu como. E às vezes a gente come o que a gente nem quer, porque falta de conhecimento e insegurança, eu não consigo tomar a decisão de pedir algo que eu quero comer. Então, se eu não consigo pedir algo que eu quero comer, como que eu vou tomar as decisões mais importantes da minha vida dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, que são decisões mais complexas? E isso eu dependo totalmente do Senhor. E aí, quando a gente precisa tomar decisões sérias, e a gente vai para o Senhor, sempre o Espírito Santo vem e ele nos mostra que existe uma gota de alguma coisa que precisa ser ajustada. É aí que o Senhor entra com a cura. Quando a gente vai para o Senhor entra com a cura, ou ele fala, olha, tá precisando perdoar aqui. Às vezes, tem áreas da nossa vida que tá toda embolada, tá muito complicada. Por quê? Porque existe uma falta de perdão ali, porque alguém me falou alguma mentira lá na minha infância. Ah, tu não pode, tu é incapaz, tu é assim, tu é desajeitada. Alguma palavra lá na infância que fez a gente travar nessas áreas algo que está dentro de nós. E todas as vezes que a gente vai para o Espírito Santo, o Senhor, pedir a sabedoria do Senhor, ele fala exatamente aonde é que está a nossa dor. E aí ele nos ajuda a nos conhecer. Por quê? Porque geralmente, a gente aprende a ser quem nós somos. Tipo assim, nós somos apresentados a nós mesmos pela ótica dos outros. Quando a gente é criança, pela ótica dos pais. Então, o que os pais falam da gente é o que a gente pensa que a gente é. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha cada parte de nós. E aí é quando ele vai nos apresentar a nós mesmos. E aí, quando essa consciência vem, quando eu entendo que eu preciso mudar, que eu preciso tomar uma decisão em alguma coisa, eu mudo. A forma de tomar decisões, ela fica muito mais clara. Então, a gente precisa pedir sabedoria. Pedir sabedoria é pedir que Deus traga a verdade de quem nós somos de verdade, de quem nós estamos sendo, né, até então, e o que precisa ser mudado em nós. Então, quando o maravilhoso conselheiro entra na história, não existe dúvida, né? Quando vem essa consciência, as decisões são mais fáceis de tomar, e aí é o momento que nós viramos a chave. Todas as vezes que eu entendo que algum comportamento meu, alguma emoção minha,
algum hábito ruim está me prejudicando e está prejudicando o meu trabalho e a minha família, é quando eu preciso, toda vez quando vem a consciência, vem a luz sobre as trevas. E aí não tem mais como a gente encobrir o que está errado. E aí é o momento de tomar as decisões certas. E aí, e assim, então tudo que está por exemplo, tudo que está em conflito, né? Se eu estou em conflito em casa, mas eu estou maravilhosamente bem no trabalho. Será que está certo? Será que está equilibrado? Será que o Senhor está nisso? Então, a gente precisa pedir do Senhor mesmo essa sabedoria para que a gente equilibre. Tenha o equilíbrio das coisas, né? Tenha o equilíbrio das nossas emoções. Entenda aonde é que a gente está. E aí, a base que sustenta tudo é o que a gente pensa sobre nós mesmos. É sobre a nossa capacidade de mudar as coisas ao nosso redor. Por exemplo, eu já ouvi umas narrativas que dizem assim: não, esse menino é assim mesmo, ele vai ser assim. Não, a minha vida é assim mesmo, a minha vida a vida é assim mesmo, a vida é ruim assim mesmo. Então, não é, é muito do que a gente acredita, né? Do que a gente merece, do que a gente pode viver. E aí, o que mais que eu posso falar? Um dos maiores exemplos de sabedoria foi Salomão, como a gente sabe, né? O homem mais sábio. E Salomão, o próprio Senhor apareceu para ele e perguntou o que que ele queria. E aí Salomão falou: eu preciso de sabedoria. Ele podia pedir vida longa, ele podia pedir riquezas, ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, porque ele sabia que governar um povo, cada pessoa, cada indivíduo único, né? Cada um com a sua crença, com seu trauma, né? Com as suas coisas, ele falou, meu Deus, o que que eu, né? Eu acho que ele pensou, o que que eu vou fazer para governar esse povo e ter sucesso? Então, ele pediu a Deus sabedoria e o Senhor se agradou do que ele pediu, né? E aí o Senhor deu muitas riquezas para ele e também deu honra a ele. Então, quanto mais a gente está perto do Senhor também, mais fácil fica também de a gente tomar decisões, porque é quando o Senhor toca também na gente sobre as questões do arrependimento, aonde é que eu errei, né? O Senhor, ele mostra para a gente onde a gente está errando, de verdade. Eu lembro que quando eu não conhecia o Senhor, era muito, eu, assim, era como se o meu valor tivesse no trabalho. Eu não era elogiada, eu tinha um histórico de não ser amada, de não me sentir amada, de me sentir abandonada. Eu não tinha nada dessa consciência naquele momento. Mas eu entendi que se eu fosse muito boa nas coisas, eu ia ser elogiada, eu ia ser querida, eu ia ser amada. Era como se eu buscasse o tempo todo a aceitação nos outros. Eu não via um valor em mim, além disso, além do que eu fazia, né, que era no trabalho. E ontem, estudando essa palavra, eu lembrei dessa época. A minha casa era toda bagunçada. Foi como se o Senhor me remeteu àquele dia, naquele tempo. As minhas duas filhas eram pequenas e eu terceirizava tudo. Eu tinha uma babá e uma empregada. E eu não queria saber de jeito nenhum de casa. Não queria, não queria, eu não queria limpar a casa, eu não queria fazer comida.
Eu não queria nada disso, eu só queria trabalhar, porque lá no trabalho era onde eu estava com o cabelo escovado, com as unhas feitas, maquiada, e era onde eu estava tendo sucesso. Mas dentro da minha casa, tudo bagunçado. Às vezes eu não tinha empregada porque a gente tem muito problema às vezes não ia, às vezes adoecia, e a minha casa ficava toda bagunçada. As paredes da minha casa eram todas riscadas, todas, todas. Porque eu não dava limite para as meninas. Elas riscavam tudo, tudo, tudo. A casa era um caos, a minha casa era um caos. E aí, a minha filha, eu coloquei ela na creche com 1 ano e 8 meses. E, e assim, eu lembro que naquela época eu só queria saber mesmo de trabalhar, de ganhar o meu dinheiro, eu estava tendo sucesso lá, todo mundo gostava do meu trabalho. E assim, cheguei num ponto que a própria minha chefe me deu uma vez, 8 horas da noite, a chave eu trabalhava na CEMED, e ela me deu a chave e disse, fica aí que eu vou embora, 8 horas da noite. Na época, meu ex-marido falou bem assim, leva tudo pra lá, vai pra lá, leva tudo pra lá, porque tu tá morando lá. Então foi um momento que eu parei e eu falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. O que que é isso aqui? Já estão mandando, meu marido já mandou levar meu colchão. Leva teu colchão pra lá, vai embora, vai-te embora pra lá. É super, né, super ignorante, não sabia falar. Então ele vai-te embora, não sei o quê. E aí era assim. E aí aí logo depois eu saí, né? Me tiraram, né? Emprego de prefeitura. Me tiraram. E aí eu fui para um outro emprego, de novo, né? Trabalhando muito, aí era a época que eu estudava e não sei o quê, tava totalmente fora de ordem a minha vida, assim, eu tava bem louca. E aí até que um dia eu falei, não, eu preciso, alguma coisa dentro de mim começou a me cobrar, porque eu estava fazendo pedagogia. E eu entendia tudo que acontece na vida da criança. Eu vi ali e eu falei, minhas filhas estão precisando disso, 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 disso. Até que teve um dia, eu falei assim, eu preciso ter um tempo com as minhas filhas, eu preciso tirar um tempo com as minhas filhas. E aí foi quando eu pedi as contas, eu me organizei, eu pedi as contas e eu fiquei 1 ano com as minhas filhas, um ano todinho, me dedicando à maternidade, resgatando tudo com elas, e assim, foi o ano que a gente mais, assim, que eu mais criei vínculo com elas, e elas já eram grandes, né? Já eram grandinhas, assim, de entre 3 e 4 anos. Então, o que que adianta, né, a gente ter sucesso e outra, me demitir, sair com uma mão na frente e outra atrás, até hoje nem sei, mas e aí as minhas filhas? As minhas filhas elas precisavam muito de mim naquela época. Então, eu até coloquei bem aqui, né, é, no devocional fala, armadilha do ativismo, sacrificando o que é essencial em nome do que parece urgente. Então, às vezes a gente coloca na nossa agenda os compromissos do trabalho, compromissos da igreja, a gente quer estar lá servindo, fazendo as coisas, tudo, e a gente esquece dos nossos, né? Quem está perto de quem realmente precisa. Por exemplo, eu sirvo a igreja, mas eu sirvo a igreja só quando as meninas não estão comigo no final de semana. E também foi uma das armas que eu usei, que geralmente na segunda-feira de manhã, antes, eu era muito triste, eu não queria levantar. E aí eu passei a pedir, né, para quem fazia a escala, para que me colocasse na segunda-feira de manhã, para que eu tivesse um sentido para acordar.
né? E hoje eu tô sozinha, acordei 4 horas da manhã e acordei bem. Porque o Senhor, ele vai nos dando estratégia, ele vai nos dando sabedoria para que a gente tome as melhores decisões e para que glorifique o nome dele, né? Também. A gente tem que perguntar se a nossa vontade está alinhada à vontade dele na hora que a gente vai tomar essas decisões. Então, quando eu falei, né, sobre essa minha situação, de como eu era no passado, eu quero te perguntar, em qual estação da vida você está hoje? Né? Como é que está a sua vida? Você está tomando as decisões certas, pedindo a sabedoria do Senhor? Está sabendo dizer sim no momento certo? Sabe quais são os teus limites, os teus contornos, até onde tu pode ir, até onde as pessoas podem chegar na tua vida? Isso tudo exige sabedoria, né? Para que a gente possa fluir tanto no, é, antes do familiar e do profissional e tomar decisões, a gente tem que pensar em nós também, né? Primeiro em nós. As coisas têm que estar bem primeiro em nós. Então, por que Deus ele quer dar muitas coisas além de sabedoria, de modo liberalmente, de modo generoso, de modo abundante na nossa vida? Então, lá em Romanos 8:32 fala: como aquele que por nós não poupou seu único filho, não nos daria com ele todas as coisas? Então, o Senhor quer nos dar todas as coisas. E por que que ele quer nos dar? Né? Porque Deus, ele é amor, né? Porque ele dá amor, porque ele é o próprio amor. E lá em João fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que que Deus dá? Deus, lá em 2 Pedro 1:3 fala assim: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, o Senhor nos dá tudo o que necessitamos. E o que mais que ele dá? O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E aí, a quem ele dá? Ele dá a todos, né? Aqui em Tiago 5 fala que a todos dá liberalmente. Então, ele dá a todos que nele confiam também, né? E aí ele fala que não em Tiago 1:6 fala bem aqui que peçam a porém com fé e em nada duvidando. Então, se a gente confiar ao Senhor, ele dá todas as coisas a nós, né? E não andem ansiosos por coisa alguma, lá em Filipenses 4:6. E como ele dá? Ele dá de forma rica e abundante, sem medidas. Lá em 1 Timóteo fala, 6:17 fala lá no final, né, que é o B, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, é